Meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 19, 20 e 21. Capítulo 19, meu irmão, Jesus começa encontrando Zaqueu. Zaqueu é uma figura muito conhecida na Bíblia, porque ele é de pequena estatura, né? Segundo consta, ele era um publicano, né? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Mas sendo ele de pequena estatura, não conseguia ver por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Ele desceu e rapidamente o recebeu com alegria. Irmão, amigo, você vê que, primeira coisa, Zaqueu, ele se esforçou para ver Jesus. Ele foi até Jesus. E recebeu de Jesus aquela graça de ir à casa dele. Aqui a gente já tira uma lição. Jesus, ele recebe todos que vão a ele, né? E o povo viu e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um público pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse: olha, Senhor, eu estou dando a metade de todos os bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: houve hoje salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. E aqui, filho de Abraão no sentido que eles são descendentes de Abraão, nós somos todos descendentes de Abraão. Jesus se reporta outra vez aos patriarcas, né? Aos patriarcas lá atrás, aos patriarcas de Israel lá atrás, né? E interessante a gente observar, Jesus fala: houve salvação nesta casa. Meu irmão, minha irmã, pregar dentro da igreja é muito fácil. Pregar para crente é muito fácil. Condenar o outro lá fora é mais fácil do que você se enxergar. Então, a gente tem que ir e falar a palavra correta, a palavra, não com condenação, mas levar aquela palavra de esperança. Que o Evangelho é uma notícia boa e nova para aqueles que não conhecem. Então, vamos tratá-la assim, fazê-la assim, levar essa notícia nova e boa a todos que não conhecem, né? Jesus também vai contar a parábola das 10 minas. Estando eles ao ouvido, lá na casa de Zaqueu, né? Jesus passou a contar-lhe uma parada, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato, né? E disse: um homem nobre de nascimento foi para a terra distante para ser coroado do rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e deu minas. Diz: façam esse dinheiro, né? Façam esse dinheiro render até que a minha volta. Mas seus súditos o odiavam. Por isso enviaram uma delegação para dizer: não queremos este homem ser nosso rei. Contudo, ele foi feito rei, voltou e mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro a fim de saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, tua mina rendeu 10 outros. Muito bem, bom servo. E respondeu o Senhor: por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, minha mina rendeu 5 vezes mais. Bom servo, entregue 5 cidades a ele. E aí o terceiro veio: Senhor, aqui está a tua mina. Eu aconselhei guardado pelas plantas, mesmo que pois é um homem severo, e tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O Senhor respondeu: eu julgarei por suas próprias palavras. Servo mau, você sabia que sou homem severo e que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim quando eu voltasse, eu receberia com juros. É interessante essa passagem aqui. O senhor não estava aceitando, o dono da minha não estava aceitando aquela declaração serva, né? E aqui, meu irmão, isso aqui é como a gente pode se reportar outra vez a parábola do reino da massa com fermento, leveda e expande, né? Aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente sabe, a gente tem que dar de graça. Dar de graça, levar pessoas à salvação. Isso é fazer render as minas. Porque o Evangelho é realmente um tesouro.
E o Evangelho começa onde? O Evangelho não começa em Mateus, termina em João. O Evangelho começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Tudo que está aqui, a Bíblia, ela muda nosso entendimento, perspectiva de vida e nos traz certeza da vida futura, da eternidade. E aí, meu irmão, minha irmã, nós vamos agora começar a ver o desenrolar do ministério de Jesus aqui, né? Porque vai falar da entrada em Jerusalém. E essa entrada ocorre no domingo da semana da Paixão, ou seja, no primeiro dia da semana, domingo, que vai terminar no outro domingo, na ressurreição triunfal de Jesus sobre a morte. Então, ele entra em Jerusalém de forma triunfal e vai sair do túmulo de forma triunfal, ressurreto pela glória e pelo Espírito Santo de Deus. Depois disso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado de Oliveiras, enviou dois seus discípulos, dizendo: vão para o vale que ali adiante, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Esse jamais montou significa sinal de pureza, né? Não carregou fardo nenhum. Porque Jesus não é um fardo. O jumentinho estava levando a salvação, né? E se alguém perguntar por que ele está desamarrando, diga: o Senhor precisa dele. Algumas traduções dizem: o Senhor há de mister nele. Mister, o Senhor precisa, mister, o Senhor necessita dele. E aqui está dizendo que precisa dele realmente, né? Levaram o jumentinho, lançaram seus mantos sobre o jumento e fizeram Jesus montar-se nele. Enquanto ele prosseguiu, o povo estendia seu manto pelo caminho, e quando ele estava perto da descida do Monte dos Oliveiras, toda a multidão começou a louvar a Deus alegremente, e em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Meu irmão, minha irmã, paz no céu, glória nas alturas. Isso é o que a gente deve lembrar, paz nos céus e glória nas alturas, porque o Salvador veio até nós, né? E aí Jesus vai fazer aquele famoso lamento, né, sobre Jerusalém. Quando se aproximou, viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz. Jesus ia levar a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virá um dia que seus inimigos construirão trincheiras contra você, rodearão e cercarão de todos os lados. Também lançarão você por terra, você e seus filhos por terra. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Ou seja, Deus concedeu a aceitação de Jesus Cristo, né? E isso vai se cumprir quando? No ano 70 depois de Cristo, quando Tito invade Jerusalém e destrói o templo, né? E eles usavam trincheiras para sitiar a cidade toda, né? Essas descrições aqui, meu irmão, também relembra passagens do Antigo Testamento em Isaías 29:3, 37:33, Ezequiel 4:1-3, né? E aí, meu irmão, o que Jesus está dizendo é que o povo não reconheceu Jesus como Messias aqui, né? Jesus então vai entrar no templo, vai expulsar lá os cambiadores que estavam vendendo, praticando comércio no templo, né? O templo era um local de oração e estava sendo feito casa e covil de ladrões, né? Não é simplesmente porque estavam vendendo, é porque estavam fazendo isso de forma desonesta, né? Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. E todos os dias ele ensinava no templo aos chefes sacerdotes, mestres da lei, e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado por suas palavras. Jesus ensinava com autoridade. Tem muitos milagres que aconteceram, que não estão contados aqui na Bíblia. Que na Bíblia, a Bíblia ela não tem intenção de narrar tudo. Esses evangelhos não narram tudo, mas narram as coisas mais importantes, né? Se fosse colocar todos os milagres, nenhum livro daria, né? Mas o maior milagre, lembrem-se, qual é a bênção que você precisa na sua vida hoje? Qual é o milagre que você precisa? Você vai receber esse milagre. O que você faria com esse milagre e depois desse milagre? Precisa a gente pensar sobre isso, né? E aí Jesus vai ter autoridade questionada, né? Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo, pregando as boas novas, chegaram a ele os chefes, sacerdotes, os mestres da lei e líderes religiosos. Com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Ele respondeu perguntando: o
o batismo de João era do céu ou era dos homens? E discutiu entre si. Se disserem do céu, ele perguntará, então por que eu não creio? Se disserem dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque esse povo estava convencido que João era o profeta, e realmente João Batista era o profeta e o último dos profetas narrados aqui, né? Como está dito lá em Serras, no Novo Testamento, esse João Batista é o último dos profetas, né? E aí vai falar a parábola dos lavradores. Jesus passou a contar ao povo a parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou para alguns lavradores e ausentou-se por um longo tempo. Depois, na época da colheita, ele mandou um servo aos lavradores para que entregasse parte do fruto. Os lavradores plantaram e mandaram embora de mãos vazias. Depois, mandou outro servo, mas a eles também espancaram e trataram de forma humilhante. E aí o proprietário falou, quem que eu vou mandar? Mandou o filho, quem sabe o respeitarão. Quando os lavradores o viram, combinaram entre si. Este é o herdeiro, vamos matá-lo. Essa era nossa. Se lançaram fora da vinha e mataram. Está falando de Jesus aqui, meu irmão. Deus mandou sempre profetas para Israel, para o povo, para a salvação. Deus nunca deixou o povo sozinho, sempre mandou enviar, sempre mandou profetas. Porque o profeta apresenta Deus ao povo, e o sacerdote apresenta o povo a Deus. E aqui mataram os profetas e mataram, depois aqui está dizendo aqui, mataram o herdeiro. Quem é o herdeiro? Jesus matou o herdeiro. E mataram fora, mandaram fora da vinha. Mataram no Gólgota, mataram no monte, no Calvário, né? Lugar chamado Caveira, fora, né? E vai dizer, Jesus olhou fixamente para ele e perguntou, então qual é o significado que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre essa pedra será despedaçado. Aquele que sobre ela cair será reduzido a pó. E aí, meu irmão, minha irmã, está falando aqui, comparado aqui quando o vaso de barro quebrado jogado sobre a pedra se despedaça, né? E a única forma de nós permanecermos inteiros é em Cristo Jesus. O Espírito Santo é o nosso Consolador, em que nós temos aqui ao lado, é uma pessoa, temos aqui ao lado, tanto que fala, não entristeceis o Espírito Santo, temos aqui ao lado o Espírito Santo para nos confortar e nos aconselhar, é o conselheiro. Jesus é o nosso intercessor. A intercessão é com Jesus Cristo, e Deus é o nosso Senhor. Preciso entender essas coisas claramente, né? E aí, novamente, os mestres da lei e sacerdotes vão perguntar lá, quando perguntar, Senhor, é certo pagar imposto a César ou não? César é o título, né, do rei de Roma, né, como diz, né? E aí, Jesus percebeu a astúcia dele, mostre-me um denário, que é o dia de um diário de um trabalhador, né? De quem é essa imagem de inscrição? E de César. Então, dá a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus, ou seja, prestem reverência a Deus e obedeçam à autoridade. Jesus não está questionando, como falam, Jesus não está questionando, principalmente nesse tempo polarizado, Jesus não está questionando, não está questionando governo nenhum, se é direita, se é esquerda, não é nada disso. Isso aqui não é uma ideologia política, Jesus não está tratando de ideologia política, Jesus está tratando do evangelho da salvação. E entre elas, justiça social a partir de você mesmo, não a partir de governo nenhum. A partir de você. Você é mandado para ser diferente. Tá? E pobre sempre estarei convosco, diz Jesus, mas eu nem sempre. Jesus está dizendo, resolva o problema dos pobres. A partir de você. Não fique esperando pelo governo nada. Você, a partir de você. Quantas vezes você negou ajudar alguém? Né? Não adianta levar a boa nova sem primeiro socorrer o irmão lá. Primeiro você socorre o irmão e leva a boa nova. Né? E aí Jesus vai tratar com os saduceus que dizem que não tem ressurreição. E aí, por exemplo, Moisés não deixou de estar escrito, se o seu irmão, se o irmão de homem morrer e deixar sua mulher sem filho, deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. E casaram e morreram todos. E quem vai ser? Aí Jesus vai dizer, a mulher. Não vai ser ninguém, porque no reino não serão como ele, não casarão, não se darão em casamento. Meu irmão, isso aqui, Jesus, na verdade, ele está
explicando uma coisa aqui que é uma tradição daquele contexto social lá, ou seja, a importância da descendência. O irmão morreu, o irmão casou com a mulher para suscitar a descendência ao irmão. Entender isso também. E aí Jesus vai falar da viúva da oferta, né? A oferta que a viúva dá. Jesus colocando suas contribuições de uma viúva pobre colocou 2 moedinhas de cobre. Ele disse, afirma que essa viúva pobre colocou mais que todos os outros. Pois todos deram o que sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Jesus está falando talvez da doação do coração, do tempo. Todo mundo aqui, muita gente usa isso aqui para fazer aquele apelo do dízimo lá. Não tem nada disso aqui. Jesus está falando da disponibilidade do coração em servir. Coloque, ao servir, o coração em primeiro lugar. Coloque sempre o coração em primeiro lugar. Pense sempre que você foi salvo pela graça, não porque você aceitou Jesus, não tem isso. Jesus que te aceitou e foi salvo. E coloque-se, quando for servir alguém em alguma dificuldade, coloque seu coração na frente, não faça com obrigação. É isso que está dizendo aqui. Quando, ao ofertar alguma coisa, oferte primeiro o coração. É isso que está sendo colocado aqui, meu irmão. E Jesus vai falar ainda algumas coisas sobre o fim dos tempos, né? Estavam comentando como o templo era adornado de lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Inclusive esse pedaço aqui fala em Mateus 24, entre Mateus 24, de 1 a 35. Mas Jesus disse que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não forem derrubadas. Foi aqui outra vez Jesus está falando o quê? Da beleza do templo, todo aquele luxo do templo lá, mas está falando a profecia da destruição do templo no ano 70 por Tito, né, de Roma, né? E aí vai dizer, olha, cuidado para não ser enganado, pois virão em meu nome dizendo, sou eu, o tempo está próximo, não sigam. Quando ouvirem falar em guerras, rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. E aqui, meu irmão, minha irmã, ele vai falando aqui toda uma série de sinais do tempo, né? Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Na terra, nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Interessante a gente observar. Os gentios aqui, Jesus está dizendo que eles teriam oportunidades espirituais. Meu irmão, minha irmã, oportunidades espirituais. Deus nos dá sempre essas oportunidades espirituais. E entender que Jesus fala, entre outras coisas, aqui da questão espiritual, que o Evangelho é uma transformação do ser humano a partir do próprio Espírito. Transformar de mente e coração, como está escrito na carta aos Romanos 12. Não uma coisa exterior. E a questão da batalha espiritual, está explicitada aqui claramente aqui, a batalha espiritual ela corre o tempo todo dentro da gente. A gente tem fé, mas às vezes tem fé e às vezes a gente tem a fé na nossa fé. Isso não é fé. A nossa batalha espiritual é constante, é interna, nosso espírito contra a gente mesmo. Por quê? Porque por mais que a gente tenha fé, a gente ainda teima e ter aquela egolatria e autoconfiança. Quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres espíritos dele, o reino de Deus, é você se esvaziar de você mesmo, você ter uma página em branco sem nenhuma defesa a seu favor. Deixar que Jesus faça isso. Que o Espírito Santo faça isso. Meu irmão, amigo. E que o Espírito Santo, Deus esteja sobre nós, nos fazendo entender a mensagem. Deus nos abençoe. Amém.